essas pessoas do projeto Deodara, elas já estão, como eu vou dizer a palavra correta, elas já têm essa missão de poder, no dia do resgate, auxiliar, porque são pessoas humanas. Entendeu? Então, muita gente que for levado para lá vai ter aquela resistência por ver um ser de forma diferenciada, de tipologia diferenciada, que a pessoa não compreende. E tendo ali uma pessoa humana que possa trazer um conselho para ele, dizer que aquilo ali não tem perigo, não tem problema, vai ser muito viável no momento, naquele momento de desespero, de caos, né, vamos dizer assim. Em relação à consciência das pessoas, porque na época essas pessoas eram levadas de madrugada. Então muitas delas acreditaram estar sonhando com aquilo. E todos os dias elas desejavam ter o mesmo sonho, quando na verdade elas estavam indo fisicamente falando. Mas isso já passou. Elas são conscientes, estão conscientes de que tudo foi real, tudo foi verdadeiro, né? E elas já estão preparadas para o dia desse resgate. Uma vez que aconteceu esse resgate, sabe o que vai acontecer? Essas pessoas do Projeto Deodara, elas terão a missão nesses mundos que eu falei, que tem o mesmo problema ou problema pior do que o nosso mundo. Porque elas serão o testemunho. Seria como se eu fosse uma pessoa escolhida do Projeto Deodara, de um outro mundo, e do nada eu aparecesse nesse aqui para falar essas coisas que eu falo com vocês. Deu para vocês entenderem? Então, o projeto é justamente para isso. As pessoas escolhidas para poder contribuir em outros mundos. E essas não irão experimentar a morte. Nada pode matar elas. Se o caminhão passar por cima delas agora, elas não morrem. O processo de cicatrização delas é diferenciado. E são pessoas que é normal como eu, como você. Entendeu? Mas, porém, ganharam um upgrade, vamos dizer assim, né? Justamente para essa missão que elas foram escolhidas. Ah, elas foram escolhidas por causa da cor, por causa do tamanho, né? Porque é inteligente? Não. Elas foram escolhidas porque a civilização delas quiseram assim. E reivindicaram que elas fossem as escolhidas para esse propósito. Então é isso aí. Falar um pouco sobre Eliab. Quer perguntar aí? Eu vou responder isso sobre Eliab. Ah, tá sim. Em relação a Eliab, o que você quer saber do nosso planeta? Tudo, mas não pode, né? Tudo em que sentido, assim? Porque é muita coisa, né? Fala só um pouquinho sobre ela. Bom, ela é uma pessoa sistemática. Sério. Sério. Ela é uma pessoa sistemática, de poucas palavras, entendeu? É a típica pessoa que não leva desaforo para casa. E a irritação dela maior é a forma em que nós embriagamos ela. Inclusive eu, quando estive na fileira militar e matei aqueles guerreiros das Farc e esquartejei e decapitei. Então o sangue deles foram derramados no solo. Então ela se embriagou do sangue deles. Entendeu? Então eu sou um responsável por isso. Então por isso que quando eu sou energizado, eu não fico com 100% dessa energia. Eu divido com ela. Mesmo eu sabendo da minha culpa, e eu já fui punido por isso, mas eu sei que eu fui um colaborador. Mas o que nós podemos fazer para agradar ela? É aquilo que eu falei. É você respeitar a natureza, é você atentar para a sua criação, porque tudo é criação. Essa forma física, nossa, tipológica, por mais que tenha sido alterada geneticamente, pertence a ela. Tanto é que quando nós partirmos daqui, toda essa biodiversidade, né, principalmente dos animais, ficarão aqui, porque é dela, foi dado para ela. E muitos animais foram trazidos, né, de outros mundos e que não é pertencente aqui. Entendeu? Mas ela, por si só, não é fácil lidar com ela. Não é. Vai. Não é fácil lidar com ela. Eu já estive no núcleo da Terra, né? Que a gente chama de segundo sol, né? Aquilo ali é a centelha dela. E ela toma a forma que quiser, a coisa mais linda. Entendeu?
E ao redor dela tem vários vasos. E esses vasos estão cheios, já estão derramando. Entendeu? E também tem uma mensagem subliminar no livro de Apocalipse. Tem. Que quando os vasos... que naquele dia, aí fala assim, naquele dia o Senhor, né, se embriagou do sangue do justo e ele enviou os seus para a terra. Na verdade, naquele dia, Eliabe, ao se embriagar pelo sangue dos justos e dos injustos, se atentou contra a sua espécie. Entendeu? E não quis mais aqui. Mas ela não é fácil de lidar com ela. Ela é uma consciência assim, fora do comum, não é fácil. Não é qualquer coisa que agrada a ela. O que ela quer, ela destrói. Entendeu? Ela abre a boca da terra e traga quem ela quiser. Muitas pessoas desaparecem no mundo. Não é porque foi sequestrada, é porque ela própria a exterminou. Porque a pessoa é tão ruim, mas tão ruim, que ela não permite a pessoa viver sobre ela. Entendeu? É complicado, né? São 2 vasos que faltam? Só. Só 2 vasos. Só 2 vasos que faltam encher. Está enchendo. Né? E o que faz ela ter esse repulso de nós? Né? É justamente o nosso pensamento, que não é coletivo, que ele é individual. Então hoje existe ferocidade na criação por causa do nosso pensamento, por causa da nossa ruindade. Só sai daqui aquilo que ela permite. Então a frequência do nosso pensamento, ela não vai para fora do planeta. Ela vai até uma certa altitude e desce. E contamina aquilo que é inocente. Porque só o que é corruptível, né, que somos nós, é que pode corromper aquilo que é inocente. Então quando você vê um animal feroz, é nossa culpa. Não existia ferocidade na criação. Isso é uma condição do pensamento humano, que agitou a mente da criação e se tornou feroz. Entendeu? Uma vez que nós saímos daqui, acabou. Outra coisa que eu vou perguntar, que era uma pergunta que já ia ser feita, a respeito da dor dos animais. Por mais que um animal chore, quando está indo ali para o matadouro, né? Que é no caso do boi, abatedor, que é no caso do boi, do porco, né? Do frango, por mais que tenha ali, a gente vê o animal demonstrar ali aquela expressão de sofrimento, aquilo ali é Eliabe que faz com que nós tenhamos aquela compreensão para que nós possamos sentir culpa do que estamos fazendo. Mas o animal em si, nenhum sente dor. Nenhum. Ela não permite. Não é aqui, acho que você quer fazer a pergunta. Eu acho que já esfriou. Se esfriou, pega outra xícara. Tá bom? Continuando esse áudio que é dos seus, que tu estava falando, né? Que tu fala que ela está derramando os vasos e fala em seres dimensionais que vão subir para a Terra, né? Até foi passado um código para nós que a gente não vê esses seres, né? Teve aquele caso no shopping de New York, né, que apareceu esses seres, né? E, então eu te pergunto assim, eles vão continuar aparecendo, vai vir mais? Isso vai assustar as pessoas? Como é que vai ficar? No shopping de Miami ali não foi seres dimensionais não. Foram seres híbridos, né, intraterrenos. Justamente foi colocado aquele de uma forma experimental, para ver a reação do público. Entendeu? Vai continuar. Certo? Mas alguma pergunta? Lá no final, Paulo. Já Coitado, quilômetros aqui. Será que eu vou precisar ir do banheiro? Vou ter que ficar esse ladinho aqui. Tá difícil. Nem pode. Esse aqui. Fazendo Paulo da sobre a gratidão, eu gostaria de saber, Carlos, se ela tem que ser com intensidade ou apenas só agradecer. E uma segunda pergunta, com relação a aquelas entidades que incorporam em algumas pessoas, em alguns centros espíritas, são seres dimensionais ou são seres benevolentes? maléficos ou benevolentes? Isso.
Aí eu queria que você depois compartilhasse. Eu queria contar minha história, mas eu também vou contar minha história aqui, mas e você pode não gostar, né? Não. Bom, a gratidão, ela tem que ser sincera. Não tem esse negócio de intensidade, se vou agradecer com fervor, não. Ela tem que ser sincera e verdadeira. E quem vai saber se ela é verdadeira ou não é a própria pessoa que está agradecendo e sendo grato por aquilo que aconteceu, né? A questão da incorporação, a própria, agora eu vou entrar no mérito da ciência, né? 2 corpos, né, não podem ocupar o mesmo espaço. Então, é impossível um ser dimensional que é físico, de carne e osso como nós, e sangue, é isso que eu quero que vocês entendam, não é etéreo, não é um vulto, não é uma assombração, ele é sim de carne e osso, entrar em você, não tem como. O que acontece? Quando existem essas aberturas que nós causamos através daquilo que nós acreditamos, e é a forma em que nós acreditamos é que nós atraímos algumas coisas para a nossa vida. Então, quando você olha ali no centro espírita, né, o sacerdote, o pai de santo, seja quem for, incorporar, vou usar aqui o termo para ficar mais o que mais conhece. O que mais conhece, na verdade aquilo ali é a mente daquela pessoa que está sendo usada para transmitir aquilo que aquele ser quer que a pessoa diga. Deu para você entender? Não é um chip, não é uma tecnologia nem nada. É apenas uma destreza que eles têm. Então está ali o sacerdote. Toda vez que você, quem já foi no centro espírita sabe, né? O que eles fazem? Eles começam a entoar cânticos e rezas, correto? Aí do nada eles já, parece que incorporou. Aí a voz muda, né? Tudo muda. Se é uma mulher, a voz fica mais grossa na mulher. Se é um homem, a voz já fica mais afeminada. Não é verdade? Mas aquilo ali é uma condição que está na mente, nunca no corpo. E é aí que, em certos aspectos, mora o perigo. Por quê? Porque essas pessoas dimensionais, elas têm um lado positivo e um lado negativo. Da mesma forma que nós temos, né? O nosso lado positivo e o nosso lado negativo também. Mas entrar naquele corpo e ter domínio total, isso não acontece, né? Mas a mente sim, justamente por causa da pronúncia da reza que você fez, para que aquela entidade se chegasse a você. Seria um acoplamento? Isso. Um acoplamento. Isso. Não entrar, mas acoplar. Isso, exatamente. Porque você, através desses códigos, né, que você pronuncia, você dá legitimidade para ela ter acesso à sua mente. E a sua mente é a sua matriz divina. E ali ela consegue falar, transmitir aquilo que ela quer. Depois fica as consequências do corpo humano. Mas nesse caso, são raças, são seres dimensionais ou são seres benevolentes que podem estar se conectando com a gente? Tipo assim, existe mentores, tipo assim, um mentor se aproximou, tal, se conectou ali e tal. Existe isso? Não. Nenhum ser alienígena ou extraterrestre vai usar esse método para falar com a pessoa, não. Isso é uma questão de seres dimensionais. Entendeu? Não é uma condição extraterrestre, nem nada do tipo, não. Deu para você entender? Boa tarde. Outra pergunta que eu lembrei, eu assisti no canal do Rodolfo, o Encontro de Fortaleza. Você falou que você estava com plano de mostrar para as pessoas sobre a matriz energética, mas não deu tempo por causa que as perguntas eram repetitivas e eu tenho meio que receio de isso acontecer de novo. Então eu quero que você fale pra gente se tem alguma novidade sobre as nossas matrizes energéticas, porque eu lembro de uma civilização que eles têm uma esfera na cabeça, que é justamente para seres hostis não sugarem suas energias, né? E pelo que eu venho escutando dos áudios, os seres hostis fazem a gente, influenciam a gente a fazer coisas erradas para sugar nossa energia e deixar a gente sempre com energia baixa.
Então, tem alguma coisa que a gente pode fazer, além dos equilíbrios que a gente faz com o ELEA, que para manter nossa matriz energética um caminho só reto, só subindo, só sem regredir? Tem alguma novidade sobre isso para trazer? Não. Só tem códigos e sigilos para não permitir que isso aconteça. Igual no começo ali em 2017, 2018, né? Quando eu passei códigos e sigilos para as pessoas, eu falei, olha, se você testemunhar ou sentir uma mudança no seu lar, que é algo que já te prejudica, usa esse código, esse sigilo. Né? E as pessoas fizeram e tiveram resultado. Aquelas que fizeram e tiveram resultado, porque não eram seres dimensionais hostis, mas eram aquelas pessoas que eu falei, que vieram de mim e tiveram que ficar aqui, tem que ficar aqui por 500 anos. Aí, nesse caso, o sigilo não vai funcionar para elas, porque elas não são hostis. Né? Em relação à proteção do seu campo dimensional, né, para você não ser influenciado, é você tão simplesmente usar um código específico, que inclusive eu já passei até para a minha lista. Uma vez que você usou aquilo ali, acabou. Você não precisa ter preocupação com nada. A outra influência que pode vir é aquela que você dá a você mesmo. Então, geralmente, a gente quer delegar culpas ao diabo, né? Ou aos problemas, mas a gente nunca delega a culpa a nós mesmos. Então, nós também temos a capacidade de auto nos influenciar para as coisas erradas. E aí a gente acredita que é um ser dimensional e não é. Aí como você vai saber a distinção de que é um ser dimensional ou não? Num prazo de 3 dias, se aquilo que você pensou, que você acreditou ser uma influência dimensional não acontecer, é porque não foi um ser dimensional. Foi você. Se persistir, é porque é você que é responsável pela produção desse pensamento. Aí é você que tem que se corrigir. Entendeu? Mas isso aí depois eu passo para o grupo do Rodolfo, vem aqui, o código, aí novamente vocês pronunciam e vocês ficam livres disso, sem problema nenhum. Entendeu? Mais alguma pergunta? A graça é que eu... Cadê o Paulo? Paulo. Graça é a última Esqueceu da pergunta? Não, é o seguinte, Carlos, tem um áudio seu que você falou do Salomão e o demônio, né? E aí, eu achei interessante, até pedir o Rodolfo para recortar essa parte, porque o Salomão está caminhando com esse demônio, aí eles deparam com situações, né? Duas pessoas se casando, e aí o demônio ri, aí fala assim, ela não sabe nem quantos anos vai viver ainda, né? Daqui a 3 dias ou 4, o marido iria morrer, depois ele... tem um cego caminhando e aí o demônio vai lá e ajuda para que o cego não caia no precipício. E eu achei interessante porque o Salomão indagou ele, né, das coisas que ele estava fazendo. Aí ele perguntou, por que você fez isso, aquilo, aquilo outro? Mas quando chegou na vez que ele ajudou o cego não se machucar, ele falou assim, eu escuto uma voz, é mais ou menos isso, tá? Eu escuto uma voz que fala que tudo aquilo que a gente faz, né, tipo assim, vai nos dar direito de evoluir, tá? Mais ou menos isso, tá? Então, assim, resumindo, a minha pergunta é, já teve situação em que um dimensional, ele deixou de ser dimensional, ele mudou, né, saiu daquela prisão e evoluiu, foi para um outro planeta ou não? Não, né? Não. E esse ser aí se chama Hashmadai. Hashmadai. Entendeu? Mas eu achei interessante, porque para mim, esse seu áudio era como se ele, né, tivesse a esperança dentro dele de que um dia
alguma atitude benevolente dele fosse vista, né? E ele fosse beneficiado por isso. Entendeu? Não. A questão da dimensão, igual eu expliquei, é uma situação, é um local. Então, uma vez que eles foram colocados ali, só quem os criou que pode tirar. Então, quem os criou não está mais aqui, vamos dizer assim, nenhuma outra civilização vai tirar. Então, não tem como eles evoluírem. Eles ficaram naquela condição para sempre. Entendeu? Isso aí. Mais alguma pergunta? A Silvia. A Silvia não é. Nilson. Fala no microfone. Meu não é pergunta no caso, é o que você pode falar para a gente sobre os nipurianos e quando você teve também comissão, acho que o Exército Brasileiro você exigiu, né, que fosse na Amazônia, que você pode falar deles para a gente. Pode dar um intervalo e Não falou muito. não quer falar, a gente já falou assim. Falta 15 minutos, né? Eles quase terminando, vai chorar, não Aqui, nessa questão dos nipurianos, é saber os que ficaram para combater os outros que também ficaram. Isso. Os que estão ali na região da Amazônia, não é isso? Ah, tá. Mas especificamente, o que você quer saber deles? Como vou explicar? Mais do que eles têm com a gente, né? Eu sei que eles gostam da gente. Mas Os que ficaram, né? Para combater os outros, sim. Eles estão lá. O que você tem para falar? Não é uma pergunta específica. Bom, são seres que estão na condição réptil, que estão dormindo, né, sobre o ouro monoatômico, em sarcófagos grandes, e eles ficaram naquela condição por causa da mudança, né, da polaridade do planeta. Então eles não tinham mais condição de sobreviver e eles entraram no estado de hibernação. Eles estão dormindo, eles não estão mortos. Na questão, não foi propriamente o Exército Brasileiro, não. Né? Foi alguns agentes da ABIN que me chamou para poder auxiliar, porque ninguém conseguia chegar no local. E aí envolveram outras agências, né? Que eu não vou dizer aqui o nome, mesmo se eu disser, você vai pesquisar, não vai aparecer nada. E ali eu criei algumas condições para que eu pudesse estar ali auxiliando. E qual foi essa condição? Tudo é filmado por eles, tudo é filmado, documentado por eles. A minha exigência foi que me fosse dada uma cópia disso, para que eu pudesse auxiliá-los. Então lá existe uma caverna muito grande, que foi esculpida mesmo. Seria como se você pegasse ali o estádio do Maracanã e colocasse ele na horizontal, né, e ao mesmo tempo pudesse ver ele na vertical, para você ver o tamanho da abertura que é. Só que essa abertura ela está um pouco soterrada, por consequência dos fenômenos climáticos que aconteceu no decorrer do tempo, né, desse mundo aqui. Só que todos que ali se aproximavam morriam, porque existem os dispositivos ali que foram programados para poder destruir qualquer um que chegue ali, correto? Então estava tendo muita mortandade em relação a isso. E aí eles entraram em contato comigo e perguntaram se eu podia auxiliar. Por quê? Porque tudo isso confere a códigos específicos. E como, né, eu tive a felicidade de conhecer Nibiru, então alguns códigos deles, que aí nesse caso é senha mesmo, tá? Me foi dado, sem que eu pedisse, porque eles já sabiam que isso serviria para um propósito, que era o propósito daquilo que estava acontecendo naquele momento. Então eu saí de Belo Horizonte, fui para o aeroporto, né, da Pampulha, fui num jato executivo até Brasília. De Brasília eu fui com o avião da Força Aérea Brasileira. Nós chegamos no Acre. Do Acre nós fomos através de transporte subterrâneo até o local. E ali o pessoal só estava aguardando.
Então eu fui na frente, o pessoal ficou bem na retaguarda. Quando um desses dispositivos veio para me interceptar, ele é esférico, sabe? Ele ficou parado. Ele fez a leitura do meu corpo, reconheceu os códigos e sigilos que está no meu osso, entendeu? E nos meus olhos, e não me atacou. Então eu adentrei dentro dessa caverna. E ali, junto com o Eaenk, no caso eu conversando com ele, e ele comigo de onde ele estava, ele me deu as coordenadas para poder fazer a desativação daquilo que estava ali. E eu fiz. Aí foi aí que o pessoal conseguiu adentrar, né? Então, dentro desse acordo, essa filmagem, ela está comigo, é minha, que foi dada, e que vai ser mostrado também para vocês, entendeu? E ali dentro da caverna, você vê as naves, que a gente chama de disco alado, porque é um objeto discoide, porém com asa. Tem eles grandes, pequenos, eles ficam acoplados na rocha, que a rocha foi cortada com uma simetria fora do comum, você não vê relevo, sabe? É como se você entrasse dentro de um cano PVC, que é totalmente perfeito, sabe? E você vê as máquinas inteligentes acopladas. Por quê? Porque elas adentravam ali e acoplavam na parede, por trás daquela parede saíam em várias salas, que a gente chama de câmaras. E ali a gente foi entrando, eles foram catalogando tudo, filmando, fazendo tudo. Chegamos a uma determinada sala e tinha esse sarcófago, tem que estar lá, né? Os sarcófagos, eles ficam suspensos no chão, é uma coisa incrível, o magnetismo. É como se fosse o ímã inverso, que não permite eles chegarem no chão, né? E ali, quando eu me aproximei, é aí que me deu as coordenadas, eu toquei nesse sarcófago e mencionei o que a Enki queria que eu mencionasse e ele se abriu. Aí foi aí que eu vi esse ser réptil, que é semelhante àquele boneco ali, ó, sobre o ouro monoatômico, mas aquele ali é verde. O que estava lá, está lá no caso, é amarelo e grande, bonito. E um outro sarcófago é onde tinha as armas dele, que são armas futurísticas. E aí, em um determinado momento, alguém tentou colocar a mão nesse armamento e foi destruído imediatamente. Que eu já até contei para vocês, né? Então, assim, eles estão lá por quê? Porque na época que foi criado, né, a federação e, consequentemente, foi consagrada as confederações, essas raças migratórias, elas foram expulsas de determinados planetas. E quando chegou a vez deles serem expulsos daqui, tanto é que eles não podem voltar aqui e pisar no chão, não podem, só que eles retornarão justamente para mostrar para a humanidade tudo que eles fizeram, conforme eu já falei nos meus autos. E nesse determinado momento, né, uma certa quantidade de niburianos, o planeta nem chama Nibiru, tá? Só para vocês entenderem. Uma quantidade de niburiano ficou para trás, porque tinha aliança com a linhagem pura dos Aquilins e dos Churupaques. Está entendendo? Porque queria tomar o controle da cidadela dos Guianas, né? Então essa outra raça, ela tentou migrar e ser autossuficiente aqui, porém a outra parte dos niburianos ficaram para combater esses irmãos. Então houve essas guerras. No decorrer dessas guerras, houve a mudança da polaridade do planeta, porque estava próximo, porque Nibiru estava próximo novamente do nosso planeta, então muda-se a polaridade do planeta, e eles passaram a ter falta de ar, não conseguiram, muitos morreram. Aí o que eles fizeram? Construíram essa cidadela para poder invernar. E a outra parte foi para o subterrâneo, e depois que eles construíram as cidadelas. Então eles não podem subir para cima e ficar aqui muito tempo. Entendeu? Vamos subir para baixo, né? Eles não podem vir aqui para cima e ficar muito tempo, mas eles mandam os seus emissários para poder resolver essas questões para eles. Mas eles estão se despertando. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Quando vocês ouvirem que abriu um clarão na floresta amazônica, vai acontecer por esses dias aí.
Aí vocês irão ver as pirâmides, tá entendendo? Vocês irão testemunhar porque é o momento que eles estão acordando. Porque as câmaras de hibernação deles têm um prazo de validade para despertá-los e está chegando. E agora, nessa condição, daqui eu vou falar para vocês de hoje a 1 ano e 4 meses mais ou menos, a polaridade